Já liguei. Posso? Senhoras e senhores, boa tarde. Por meio da Corregedoria Geral da Justiça, o Tribunal de Justiça de Sergipe está participando da Semana Nacional de Conscientização e Mobilização do Programa Permanente Solo Seguro Favela, Regularize-se, com uma programação que está acontecendo entre os dias 9 e 13 de junho. Para fazer o seu pronunciamento, convido o Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Sergipe, desembargador Edivaldo dos Santos. Boa tarde a todos. Inicialmente quero registrar meus agradecimentos pela presença. Essa semana tem sido muito movimentada e aproveito para pedir desculpas pelo atraso. É que, em razão desses movimentos, hoje tivemos um evento também dentro dessa semana de regularização e muitas pessoas receberam a programação de toda a semana. Por conta disso, hoje de manhã, algumas pessoas que seriam convidadas da tarde terminaram vindo de manhã e, como são pessoas do interior, precisaram retornar, tinham assumido compromisso com o expediente. Por isso, fizemos questão de retornar, de retardar o início para aguardar que os senhores chegassem. A semana tem como objetivo desenvolver ações institucionais entre tribunais e entidades especializadas, já que essa agenda é criada pelo CNJ, públicas e privadas, objetivando viabilizar o processo de regularização fundiária urbana nos municípios do Estado, realizando monitoramento dos cartórios de registro de imóveis em todas as etapas do procedimento, fazendo a entrega dos títulos de propriedade dos moradores de comunidades vulneráveis. O documento transforma o ocupante em proprietário e permite acesso a serviços básicos, como a inclusão em programas governamentais. Além disso, o programa estimula a economia das áreas, organiza o espaço urbano e ainda contribui com a preservação do meio ambiente. Na programação consta a capacitação dos oficiais de registro de imóveis, que aconteceu essa semana, inclusive com muitos notários e registradores novos que assumiram as funções bem recente mesmo. Ainda hoje nós empossamos mais uma nova registradora. No Núcleo Permanente de Regularização Fundiária Urbana para desenvolvimento do programa Regularize-se, que se insere no Programa Permanente do Solo Seguro Favela. Além disso, o tribunal iniciou o curso para os novos delegatários, aprovado no último certame. Também, ainda esta semana, tivemos um curso específico para esse pessoal. O evento conta ainda com a participação de prefeitos, secretários municipais, estaduais e da habitação. E dando continuidade a esta programação, nesta tarde assistiremos ao painel com o tema Perspectivas e Experiências nas Regularizações Fundiárias Urbanas. Todos sabem, a regularização fundiária é uma forma que se encontrou através de política instituída pelo CNJ de conceder títulos de propriedade a pessoas na regularização S, pessoas de baixa renda, com o objetivo de dar àquela pessoa a certeza da propriedade do seu imóvel. Muito obrigado e sejam bem-vindos. Com certeza teremos uma tarde de belas discussões aqui. Convido
Para compor o painel Perspectivas e Experiências nas Regularizações Fundiárias Urbanas, como mediador, Dr. Francisco Alves Júnior, juiz corregedor da Corregedoria Geral da Justiça. Convido os painelistas, senhor José Jomar Pinheiro da Silva Júnior, secretário municipal de Infraestrutura e Habitação de Estância. A senhora Eliane dos Santos Peixoto, assessora especial da Secretaria de Obras, Urbanismo, Infraestrutura e dos Serviços Urbanos do município de Itabaiana. A senhora Geisa Laurentino de Lima, servidora da Secretaria da Família e Assistência Social do município de Aracaju. E o senhor Sérgio Absaber Rodrigues Pedrosa, delegatário titular do 2º ofício da comarca de Estância. Para conduzir os trabalhos desta tarde, eu passo a palavra ao Dr. Francisco Alves Júnior. Pronto. Boa tarde. Bem-vindos os da casa, né? E os de fora da casa, né? Quero quebrar um pouco aqui o protocolo, desembargador, para pedir licença e saudar a todos na pessoa do seu Benito Leal Soares, registrador aqui, nosso decano do Serviço Extrajudicial, e dar com a sua presença testemunho, né, de quanto o tema pode ser vibrante, tanto quanto importante. A ideia, senhores, dentro desse esforço nacional que o CNJ, através do programa Solo Seguro, faz no país inteiro, é conversar, né? Juntar aqui experiências. Quem, por acaso, teve a oportunidade de estar aqui ano passado, ou pelo menos saber o que aconteceu, né? A doutora Eliane estava conosco, viu que o formato foi bem descontraído, foi quase que um bate-papo mesmo, né? E a ideia aqui não é fugir muito disso, apesar do espaço ser um pouco mais formal, aqui não deu para a gente estruturar o dispositivo da forma como se fosse um bate-papo, porque aqui a gente também tem a vantagem de permitir que haja gravação do conteúdo. Então, as pessoas que depois querem voltar ao conteúdo vão ter isso disponibilizado aqui pelo tribunal. E também a pluralidade de personagens aqui do painel, né? Nós temos aqui, coincidentemente, ladeados 2 grandes municípios aqui do estado, né? Estância e Itabaiana. Itabaiana, a doutora Eliane é uma entusiasta do tema, já formulou e nos brindou com uma excelente cartilha a respeito da regularização fundiária, a REURB, e está retornando aqui exatamente pelo seu entusiasmo, pelo seu conhecimento e pela experiência exitosa que Itabaiana vem tendo nesse campo. Estância, o prefeito já disponibilizou aqui o seu secretário Zé Jomar, também está fazendo um belo trabalho. Amanhã, inclusive, contará com a presença do desembargador Edivaldo para a entrega de títulos lá em Itabaiana, uma forma simbólica que o tribunal tem de demonstrar a importância do tema. O nosso registrador aqui, Sérgio, também com a grande expertise, inaugurou a semana com um curso de capacitação para os registradores, voltado para a REURB, uma pessoa que tem notória especialização nesse tema, não à toa que também deve estar contribuindo bastante com esse êxito que a Estância tem revelado. E a senhora Geisa, ainda não a conhecia, mas já temos excelentes informações, né, que está no movimento aí, nessa luta de regularização, de acolhimento de famílias em Aracaju há muito tempo, portanto, também nós vamos ter certamente informações muito importantes da parte da senhora. Eu vou começar, então,
exatamente por quem eu saudei por último, que é a senhora Geisa, nós temos ouvido aqui, né, nós do Judiciário, um lamento muito grande das prefeituras a propósito da dificuldade, especialmente de cadastro. Quando se chega para fazer cadastro voltado para a regularização fundiária, geralmente a população, é o que nos passam, né? A população percebe isso com um pouco de desconfiança, né? Lá vem o pessoal querendo me cobrar IPTU, né? Qual é a sua experiência a respeito disso? Como é que a gente pode contornar isso? Qual é a estratégia que a Prefeitura de Aracaju vem tendo em relação à REUB sobre esse aspecto? Acho que tem que apertar. Bom, gente, boa tarde a todos. Né? O que é que a gente, né, a gente da Diretoria de Habitação, hoje a gente faz? A gente trabalha com as famílias de alta vulnerabilidade das ocupações do município. E a partir do cadastro que a gente faz dessas famílias, a gente consegue trabalhar em parceria hoje com a Seminfra e com a EMUB, e a gente consegue fazer um cadastro onde essas famílias são diretamente beneficiadas. Então, é como se a parceria faz com que esse trabalho seja diminuto, né? Principalmente quando a gente faz unidades habitacionais. A gente casa o cadastro das unidades, as famílias que vão receber as unidades com as famílias que vão ter a posse daquele imóvel e a regularização é feita, né? A gente está tendo agora em Aracaju o primeiro imóvel, né, que é o Residencial Mangabeiros, Irmã Dulce dos Pobres, é o primeiro residencial do município, né, que a gente fez o trabalho desde 2019, que a gente conseguiu fazer casado, porque todos os outros empreendimentos as pessoas esperam a regularização fundiária por anos, e esse não, esse a gente conseguiu fazer, recebendo a unidade habitacional, eles já recebiam, primeiro eles receberam o TLF, né, que é o título de regularização, de legitimação, e no segundo momento, quando a gente fez a segunda entrega das unidades, já veio com a escritura do imóvel, e os primeiros que não receberam, os 704 que não receberam inicialmente, passaram a receber, todos eles receberam já, e essa terceira etapa já foi tudo normalizado. Então, todas as pessoas, as 1.320 famílias hoje, elas têm o título de posse do imóvel regularizado. E os outros empreendimentos que a gente trabalha, né, porque a gente trabalha com habitação de interesse social, então a gente trabalha com projetos sociais que atendem a essas famílias, né, através de vários tipos de oferta de curso, de palestra, de oficinas, cursos profissionalizantes, né, e que alguns conseguem até emprego depois disso, né? Então, essas famílias desse empreendimento específico, elas conseguiram. E as outras tantas, como residencial, Vitória da Resistência, Conjunto São Carlos, outras unidades continuam assim esse processo, que é um processo lento realmente, porque muitas vezes as pessoas estão cansadas de fazerem cadastros, então elas acabam não acreditando mais na possibilidade de uma coisa que vai acontecer, né? Porque tem um dos empreendimentos que foram 12 anos para fazer, né? E a gente tem uma vitória muito grande que é com o Mangabeiras, porque foi concomitante. Então eles não vão ter espera, eles não vão desacreditar na política pública, eles vão continuar entendendo que aquilo é feito para o bem deles. E ninguém vai tirar aquilo mais deles, né? A não ser que eles mesmos se desfaçam, né? Eu trouxe até uns pequenos slides assim para mostrar o trabalho, como é que é feito. Eu queria mostrar como é que a gente faz o trabalho, né, do trabalho de formiguinha até a entrega das unidades, que acaba com o recebimento do título de posse de proprietário do imóvel. Eu acho que a gente tem que se afastar um pouco, né? Mangabeiras em minutos. Posso tirar? Vou ficar em pé, que eu acho melhor.
gratuidade? A gratuidade. Sim, para a efetivação desses registros, teve dificuldade nos cartórios? Essa informação eu não tenho, porque eu trabalho direto já com o recebimento da titulação para entregar às famílias. Pronto, aqui são pequenos slides, né, que eu vou explicar rapidinho o processo, né? Então, assim, esse é o último empreendimento do município. Que é o Irmã Dulce dos Pobres, que foi o que eu falei, que acabou recebendo a titularidade já as famílias. Não. Pronto, então, quem somos nós, né? Nós somos a Diretoria de Habitação, de Gestão Social da Habitação de Políticas Públicas de Transferência, que é o que a gente trabalha no município hoje. Temos como a diretora Clarice Mandarino, e é onde tem a nossa coordenação de gestão, que é a gerência de trabalho social, que eu faço parte, a gerência de auxílio moradia, que a gente entende que as famílias, a gente trabalha junto para, enquanto está a construção do imóvel, essas famílias são assistidas pelo município através do auxílio moradia, né? E temos a coordenadoria, que também é de políticas públicas, que trabalha o BPC, o cartão AME, né, que é um cartão do município que assiste as famílias que não têm nenhum tipo de benefício socioassistencial do governo, seja municipal, seja federal ou estadual, e as famílias e a gerência do Bolsa Família, que também atende a população de alta vulnerabilidade que a gente atende. Né? Então, como é que começa para culminar na regularização com a gente? Tem a assinatura do contrato da Caixa com o município, né? Que é quando ele diz o que é que vai ser feito com aquele grupo de pessoas, qual o empreendimento que vai ser feito, né? Então, quando isso acontece, é delimitado o grupo que vai ser assistido, a gente trabalha junto, né, com a CEPLOG, né, que é a Secretaria de Planejamento, e a gente vai fazer o congelamento das áreas, e as famílias, né, quando a gente passa, o congelamento é o quê? Um selo, um número que a gente coloca em cada casa, para que depois aquela ocupação não seja novamente invadida e as pessoas comecem a reocupar, dizendo que moram lá há muito tempo, né? Então, a partir disso, começa a fazer o diagnóstico daquelas famílias que são assistidas, né? Passa, por favor. Fazendo o diagnóstico, a gente começa o trabalho, que a gente vai fazer a selagem, que eu falei, a gente coloca o número daquela família para que nem outras famílias não entrem novamente na ocupação e acabem tirando a vez e a melhoria naquele lugar, né? Então, a nossa equipe vai a campo, faz o cadastramento das famílias, né? E, como toda ocupação, a gente trabalha diretamente com as lideranças também, que é uma forma da gente chegar mais próximo das famílias, né? Então, a gente chama as lideranças, apresenta o projeto, como é que vai ser o projeto, para, então, eles ajudarem a gente a chegar até as famílias, porque a gente tem esse viés aqui no município, né? Então, depois disso, a gente faz o atendimento, faz o cadastramento. Do cadastramento, a gente chama todas as famílias, no caso específico, né? Da Mangabeiras, a gente chamou todas as 843 famílias que foram cadastradas e a gente passou para elas o auxílio moradia. Todas elas receberam auxílio moradia enquanto estávamos construindo o empreendimento. Nenhuma delas ficou desassistida esse período todo, né? Depois desse período, a gente faz a reunião para a gente tirar a ocupação, para a gente poder construir o empreendimento, e a gente conseguiu tirar, pode passar, a gente conseguiu, em plena pandemia, a gente entrou lá, a gente cadastrou e a gente tirou as 843 famílias que lá residiam na ocupação Mangabeiras no 17 de março. Então, a gente trabalhou muito para conseguir, foram 3 dias intensos, né, de tirar as famílias, colocar o caminhão, levar até as residências que elas escolheram, que elas alugaram, né? Então, a gente fez esse trabalho. E quando a gente aloca todas as famílias e começam a limpar a área para fazer a construção,
a gente entra com o trabalho social. O trabalho social ele vai trazer conhecimento, profissionalização às famílias, a gente vai mostrar a elas a oportunidade que elas estão tendo, a gente vai incentivar elas a terem uma convivência melhor com o vizinho, porque é diferente a gente trabalhar com uma população que sempre morou em casa e a gente vai dar uma melhoria, e uma população que morou no mangue, praticamente, uma população que morou o tempo todo num espaço insalubre, é muito diferente, são famílias diferentes. Então, a gente faz todo esse acompanhamento das famílias. Teoricamente, os primeiros trabalhos eles devem durar 2 anos, mas por conta de atraso de obra, né, porque tem toda uma questão de organograma financeira, quando a gente trabalha com ente público, né, esse projeto ele foi mais 2 vezes aditado, e a gente está finalizando agora, dia 26, né? Pronto. Depois a gente convoca todas as famílias para explicar como vai ser, que eles vão entrar nos empreendimentos antes da gente fazer o sorteio das unidades que vão morar, certo? Eles entram na planilha, mas a gente faz o sorteio de onde vou morar em cada bloco, qual o número do meu apartamentozinho que eu vou morar. E a gente faz a entrega, né? E a entrega, como eu disse, ela já vem com a documentação especificamente desse. A gente já entregou o documento, a gente já entregou todas as possibilidades. Então, uma coisa que a gente deixa bem claro a todos eles é que não pode vender no mínimo por 5 anos. Porque se a gente entende que eles lutaram, ficaram naquele mangue por 5 anos, 6 anos, a gente entende que é uma necessidade da família não se desfazer daquele bem, né? Então, é isso que a gente entrega a eles, né? A gente entrega uma planta, a gente entrega um manual, a planta hidráulica e da energia, a gente entrega o documento, né, de regularização e, por fim, a escritura do imóvel, né? Então, hoje a gente está trabalhando assim no município de Aracaju, né? Obrigada. Muito bem, belo trabalho, hein? Muito bom. Então, as escrituras são otorgadas preferencialmente em favor da mulher? Claridade que a gente apresenta, mas a maioria é mulher. Certo. Porque a gente trabalha em cima também do cadastro único, né? Que o cadastro único Então, a gente trabalha em cima do cadastro único. Então, a maioria das pessoas que a gente atende de alta vulnerabilidade são mulheres. Então, você tem um percentual mínimo de homem, né, como titularidade do imóvel. Porque a gente tem um grande número de mulheres chefes de família, né? E chega a ser gritante a diferença quando a gente coloca na ponta do lápis, mas a gente tem priorizado isso. Mesmo quando a gente faz o cadastro, a gente tem preferência de fazer pelo nome da mulher. Ok. Doutora Eliane, e a senhora traz que novidade daquela terra bonita chamada Itabaiana? Boa tarde a todos. Primeiro eu vou me apresentar. Eu me chamo Eliane Peixoto. Eu sou mãe atípica. Eu tenho um filho autista de 7 anos. Eu defendo a causa também. Hoje eu faço parte da direção da Secretaria da OAB na Regional Agreste. Também faço parte da Comissão dos Direitos das Pessoas com Autismo Estadual. Sou expert em REURB, trabalho como assessora jurídica na Secretaria de Obras e sou apaixonada pelo tema. Queria contar que lá em Itabaiana não é só a terra do 12, é a terra de todos os números. E queria contar que, inicialmente, nesse ano, em março, nós temos a emoção em falar, né? Que o prefeito, através da Câmara de Vereadores, ele decretou que todas as unidades habitacionais construídas a partir de março de 2025 terão por obrigação
de todos os construtores, de todos os planos, todos os empreendimentos que vierem para a nossa cidade, serem destinadas prioritariamente às mulheres, chefes de família e a mães atípicas. É uma lei de março de 2025. Nós estamos atualmente com 418 unidades habitacionais em construção, através de um projeto que eu não me recordo o nome, mas essas casas elas já estão sendo cadastradas para serem entregues à população. É o conjunto habitacional Serapião Antônio de Góes 2. São 2 etapas. A primeira vai ser entregue casa e a segunda vai ser entregue lote. E essa recomendação, né, municipal de que haja prioridade nas mulheres e principalmente, prioritariamente, nas mães atípicas. Itabaiana hoje, essa semana foi dada entrada no setor de licitações o nosso termo de referência para a licitação de uma empresa que venha a fazer a regularização de 568 unidades habitacionais no bairro São Cristóvão. É um bairro que ele é formado por 4 ou 5 conjuntos habitacionais. Inclusive, essa região ela é conhecida popularmente como Invasão. Quando você falou, e desculpe lhe chamar de você, sobre a necessidade de colocar os adesivos, né, os selos, essa área foi invadida porque naquela época não tomou-se esse cuidado. No nosso termo de referência de regularização fundiária, de REURB, existe no termo de referência a obrigatoriedade de que os imóveis eles sejam lacrados, selados, em virtude do quê? Como é uma área de população de baixa renda, existem os oportunistas. Então, para evitar que eu dê entrada no meu processo de regularização fundiária e um outro me force a dizer que eu não sou mais titular, e aí tome a posse daquele imóvel. A gente já tomou cuidado com isso nesse novo termo de referência. Itabaiana é o celeiro de muita coisa. E essa semana, vou até falar em primeira mão, nós recebemos a visita de um construtor, através de, salvo engano, de um deputado federal, que eu não vou falar o nome agora, porque não está tudo oficializado, para a construção de mais 330 casas. E esse terreno que foi adquirido quase que passa por um processo de REURB. Por quê? Itabaiana é muito grande, a cultura ainda é arcaica, entre aspas, e os terrenos eles não tinham documentação necessária pelo Ministério das Cidades. Então, para se fazer a aquisição do terreno, nós somos procurados para fazer REURB. E esse proprietário de terreno deixou de vender 25 tarefas de terra porque não tinha regularização e nós não tínhamos tempo hábeis, não tinha tempo hábil algum para providenciar a documentação, nem através de usucapião, nem através da REURB. E essa seria uma situação de REURB, seria uma REURB específica com cunho social. Então, a ideia principal seria adquirir o imóvel, não dar titularidade para o proprietário, era para dar apenas a propriedade e transferir a titularidade para os proprietários dos imóveis que serão construídos, que aí vai ser feito o cadastro, só que a gente não chegou a fazer. Fizemos todo o estudo, todo o plano de trabalho, e por que não deu certo? Não foi só pela questão tempo, é porque nós descobrimos, através do cartório, né, que é muito importante, que existia uma transcrição de matrícula de 1958, aonde o proprietário anterior já havia falecido. Ele tinha 7 herdeiros, desses 7, 5 já faleceram, e o proprietário atual não tinha um registro. E a gente não podia fazer através de REURB também, porque
Esse proprietário atual está incapacitado, tem 9 herdeiros e desses 5 já morreram. Então, a gente ia ter que fazer inventário sobre inventário para tentar uma adjudicação. O que é que eu trago hoje para vocês? A regularização fundiária é um tema que ele deve ser desmistificado. Eu não conheço todos, eu não conheço vocês, eu não sei a referência que vocês têm a respeito do tema, mas eu vou falar a minha. Quando eu fui convidada pela Secretaria de Obras em 2021 para fazer parte do grupo do agrupamento, eu não sabia o que significava REURB. Então, ela disse, você não é advogada? Você vai aprender. E assim eu fui. E ela falou isso para mim porque nós somos amigas pessoais. Aí eu disse, mulher, tu tá confiando muito em mim? Então, quando tudo era mato, literalmente, eu peguei os livros e eu fui e descobri que a REURB é um instrumento de fazer justiça. Sabe quando você pega o título e você entrega a uma mãe de família ou a um pai de família, a gente não vai generalizar, e você vê que, de fato, a justiça foi feita, que ele muitas das vezes é uma área que foi invadida, a pessoa não sabe, primeiro que ele não sabe o que fazer, segundo que às vezes ele sabe, mas não tem a condição, porque tradicionalmente utiliza-se do uso capião e é um instrumento que não é barato, né? Então, quando a REURB foi instituída no Brasil, ele trouxe a certeza para essa população de que eles teriam, de fato e de direito, a documentação da sua casa, porque é isso que eles dizem. Eita, doutora, agora a casa é minha. E é por isso que o doutor Francisco diz que eu sou entusiasta, porque eu sou apaixonada pela Constituição. E eu, quando falo do artigo 5º e do artigo 6º, eu trago a vivência de fato, porque são casos e casos. No ano passado, quando eu estive aqui, eu trouxe um manual, né, de REURB, que eu produzi em exatos 25 dias. Esse ano eu não tive tempo de verdade, de fazer uma reestruturação do manual. Mas eu vou deixar, ao contrário do ano passado, que eu acabei esquecendo, deixar o meu contato através das redes sociais, para que vocês me peçam que em agosto eu estarei fazendo a atualização e vou disponibilizar mais uma vez gratuitamente, para que todos vocês tenham acesso. Gostaria, inclusive, de agradecer mais uma vez pelo convite e de dizer que eu soube que em Nossa Senhora da Glória tem alguém de lá. O meu manual fica em cima da bancada e que o pessoal do cartório usa para dar orientação de REURB. E eu fiquei tão orgulhosa, fiquei muito orgulhosa. E que bom que está sendo usado. Então, eu só tenho a agradecer de verdade e dizer que Itabaiana é uma terra para todos. Vocês têm as portas abertas e podem entrar em contato, podem nos procurar, podem procurar a Secretaria das Obras. Eu sou uma pessoa muito acessível, a secretária também é muito acessível, e podem tirar as dúvidas que vocês tiverem. E vou fazer um pedido. Acreditem na REURB. Acreditem. A REURB social é o meu xodó. Mas existe também a REURB específica, que é a que vai tratar de loteamentos, que é a que vai tratar de condomínios, que é a que vai tratar da parte privada da regularização. Mas acreditem nela. Eu acabei de ver que o doutor Leandro está aqui. Uma satisfação. Ele é muito mais entusiasta do que eu. Muito mais. É uma pessoa que eu percebo que ele é muito apaixonado pelo tema. E quando a gente trata de REURB, a gente trata diferente. É isso que eu tenho a acrescentar para vocês. Excelente, né? Um depoimento assim tão contundente, né? Doutora Eliane tem esse dom de contaminar todos com interesse. Aliás, doutora Eliane, hoje de manhã eu estava exatamente na reunião com o doutor Leandro, tratando exatamente de REURB, e
comentávamos a respeito da pujança de Nossa Senhora da Glória. Eu disse, bem, realmente, ela está se tabaianalizando. Talvez seja fruto também do seu manual lá, viu? Senhores, dando continuidade aqui, vamos ouvir agora o secretário Zé Jomar, lá do município de Estância, que também está assumindo um belo trabalho em Estância para dar o seu testemunho, dizer quais são as suas dificuldades, quais são as suas soluções, né, lá em Estância. Com a palavra, Zé Jomar. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, tá? Saudar a todos da mesa aqui, em nome do Dr. Francisco. Ele estava conversando, antes da gente começar aqui nosso bate-papo, a gente estava falando ali na porta, né, de que eu estava explicando a ele. Né? Primeiro, meu nome é Zé Jomar, tá? Sou secretário de Infraestrutura e Habitação do município de Estância. E a maior dificuldade nossa lá, apesar que a gente já começou agora com o pé direito, né, essa gestão nova, amanhã a gente vai estar entregando aí 105 títulos, mas a maior dificuldade nossa mesmo, que já foi até comentado também, é realmente a parte orientativa e a parte cadastro. Então, isso é o nosso gargalo aí, né, para a gente poder dar celeridade e poder botar a REURB aí de uma forma mais ampla, né, no município. O que a gente tem hoje? A gente tem um cadastro, né, que hoje a população tem um pouco de receio. Né? Quando você fala em cadastrar as pessoas ficam preocupadas também em emitir os títulos, ficam preocupadas muito em pagar IPTU, como já foi comentado. Né? Então, esse eu acho que é a maior dificuldade que a gente vai ter lá, consequentemente também equipe. A gente começou essa gestão com uma equipe muito reduzida, né, na Secretaria de Infraestrutura e Habitação. Colocamos mais um reforço aí na equipe, com assistente social também, né, e vamos agora trabalhar, já estamos fazendo vários levantamentos. Né. O ano passado, na gestão anterior, foi entregue 30 títulos só, esse ano a gente está começando com 105. A gente tem 32 basicamente irregulares dentro do município, de 157, 32 são irregulares. A gente mapeou inicialmente 8, né, para a gente estar atuando aí e trabalhando. Colocamos a equipe aí, implantamos mais pessoas qualificadas dentro da equipe para poder a gente estar cadastrando, estar orientando, né, as pessoas. E eu acho que o maior desafio, como eu falei, é orientativo mesmo, é a gente ir lá, né, conversar com as pessoas, explicar o ganho disso aí, né, a importância disso aí para eles e tirar essa barreira, quebrar essa barreira. Né? A gente tem, estava até conversando anteriormente também, que a gente tem, desses 32, acho que a gente separou os 8 menores, né, mas quando você fala numa proporção maior, a nossa equipe, com certeza, ela não vai conseguir abranger, né, tudo ali. Né? Então, a gente vai trabalhar, sim, com a empresa de apoio aí, para poder nos ajudar a poder fazer toda essa parte de cadastramento na sequência da emissão das escrituras. Agora, qual é a dificuldade também quando você bota uma pessoa, uma empresa? Ela não conhece o município, né? Ela não conhece as pessoas, não sabe da dificuldade, não conhece no detalhe o que a gente precisa, né, tá trabalhando ali e orientando da melhor forma possível. Então, a gente tem que trabalhar aí de uma forma que a gente encontre na balança, né, um equilíbrio para poder a gente estar regularizando aí e emitindo, cadastrando e emitindo todas essas escrituras. Eu acho que o maior desafio é esse. Né? Eu comecei agora a gestão, a gente começou esse ano, né, em janeiro, estamos preparando, né? A gente tem uma perspectiva aí no município de Estância aí de 8, né? Está trabalhando aí nesse cenário aí de 3 anos aí, né? De 8 loteamentos aí para a gente estar regularizando, 8 pontos aí que a gente vai estar trabalhando. E nesse globo aí, a gente tem uma perspectiva também de emitir mais ou menos de 1.000 a 2.000 escrituras. É isso que a gente vai tentar buscar.
É uma meta difícil, né? O prefeito está muito bem incumbido aí de nos apoiar a secretaria, né? E óbvio, e focar nesse ponto. Mas é isso, vamos trabalhar e achar esse equilíbrio, essa balança para poder convencer as pessoas e conseguir que o negócio ande de uma forma mais rápida. Isso. A gente percebe que a importância que, pelos testemunhos dos dois municípios aqui, do interior, e pelo trabalho que foi revelado aqui pelo município de Aracaju, a gente percebe já de cara uma coisa. Várias empresas estão oferecendo, né, esse trabalho principalmente de cadastro técnico, né, de geolocalização, com drone, com medições, né? Mas isso não vai para frente se não tiver o lado humano, a assistência social, uma importância enorme. Veja que a estruturação que existe em Aracaju, como faz diferença, né? Problema, nos municípios grandes, que não só é porque são grandes, que é tudo fácil, pelo contrário, né? As demandas e as dificuldades também são grandes, mas tem talvez uma condição melhor ou menos dificultada de constituir equipes do seu pessoal, da sua gente, que conhece onde Dona Maria mora, sabe o nome da rua ali daquele povoado, para esse trabalho de cadastramento. Eu não sei como Estância e Itabaiana estão se virando, se existe acesso, por exemplo, a algum tipo de recurso, se essa experiência poderia ser compartilhada com os municípios menores, porque eu acredito que realmente há uma dificuldade imensa de quem precisa estar com a escola aberta, com toda aquela demanda, né, de alimentação e de um povo mais sofrido, e ainda constituir uma equipe capaz de fazer um cadastramento para regularizar o seu próprio município. Tem alguma fonte de recurso, doutora, que a senhora indique? Em 2018, foi dado start de REURB em Itabaiana. E em 2021 foi feito o primeiro grande volume de regularização, com recursos próprios e com os próprios servidores da Secretaria das Obras, inclusive eu. Esse ano de 2024, o novo PAC, ele alcançou também a regularização fundiária. Então, nós, através de recurso federal, estamos contratando uma empresa para que execute as novas regularizações. Por quê? O nosso alcance agora pretende ser um pouco maior. Inicialmente seriam 1.500 unidades habitacionais, mas em virtude do custo, nós iríamos lançar um edital e ele iria fracassar. Então, nós tivemos que diminuir a quantidade de imóveis que serão regularizados para que haja uma licitação e ela seja vitoriosa. Então, o Ministério das Cidades, no dia 31 de maio, finalizou a segunda etapa, onde seria disponibilizado para 2025 os novos recursos federais. Para esse ano, só se eles reabrirem. Mas o Ministério das Cidades, ele tem, através de... Depois eu vou disponibilizar o link para vocês. Ele sempre vai estar atualizando, e todos os anos, pelo que eu entendi, primeiro foi 2024 e agora 2025, eles vão estar disponibilizando recursos, porque vai chegar um momento em que a capacidade humana do município, ela vai se tornar pequena para os desafios. E aí, no nosso termo de referência, se eu não estiver enganada, nós colocamos uma cláusula para que o serviço social seja feito com servidores contratados do município, com a empresa contrate, né? Pessoas da cidade que conheçam, porque a gente também não quer entregar na mão dos outros, porque se a gente faz isso, inclusive não vira o viés social, ele vira um viés comercial, e Itabaiana não tem interesse em fazer. É tanto que a REURB, que é a específica, ela está sendo motivo de uma demanda no Ministério Público. Nós temos vários loteamentos em Itabaiana e muitos deles estão irregulares. Um específico
ele tomou, vamos chamar de tomar uma canetada, para vocês entenderem, do promotor, e ele disse, eu quero que faça REURB. O argumento do advogado do loteamento foi, mas aqui ninguém nunca fez antes. Então, não existe mais o cultural tomar conta da regularização fundiária. Inclusive, em Itabaiana também, nós temos a segunda vara, que é direcionada, a magistrada de lá é a doutora Tayane, que ela é braço firme, e quando ela diz, não está dito, não, está dizido, e ela disse que coisa cultural não vai passar. Não venha me dizer que é cultural, porque se existe a legislação que diz que é para fazer, agora vai ter que ser feito. Então, os loteadores, eles têm a ganância, eles prometem, vendem antes de fazer, de cumprir os seus deveres, e depois a população que é lesada vai cobrar de quem? Da máquina pública. Porque eles não sabem que compraram uma casa que deveria ter sido entregue, ou que compraram um terreno, mas que deveria ter sido entregue a infraestrutura que ele pagou. E o loteador, antes de concluir, já vendeu todos os terrenos? Não é, doutor Leandro? Aí, não gera recurso para o município, porque o IPTU das regularizações fundiárias sociais não existe, a arrecadação de IPTU é isento, continua isento, não é porque ele vai estar com seu imóvel regular que vai ter arrecadação. A arrecadação é da população que pode contribuir. Com aquela que abrange, que é toda abrangida pela regularização social, esse não tem lucro. Não venham me dizer que vai ter IPTU. Leso engano. Sonho, utopia. A regularização social urbana, né? A regularização urbana no cunho social não vai garantir que os municípios cobrem IPTU. O direito vai continuar. O título está lá, mas não vai cobrar. Então, se é para cobrar, vai ser dos loteadores que têm a obrigação de fazer, de gerar e que não fazem, seja por qual motivo for. Então, o promotor, doutor Edileno, que é quem está lá agora, e eu falo o nome dele porque ele se tornou um grande amigo. Ele também é braço firme e ele disse que loteadores não passarão. E aí eu volto agora para a REURB social e volto para o secretário de obras, desculpe, de urbanização, né? De infraestrutura e urbanização de Estância, que a gente começa com os nossos recursos, mas depois a gente vai em busca de mais, porque vai chegar um momento em que a gestão vai ter interesse de alcançar mais e mais e mais. Outra coisa também que eu queria frisar é que, atualmente, a gente também tem feito regularização fundiária social para os imóveis que são do município, mas que não têm documentação. Por exemplo, tem algumas áreas institucionais que o município é dono, mas não tem o documento. Então, a gente, através do cartório, faz todo o processo de REURB, dá a titularidade e a propriedade ao município, para que consiga garantir com que os recursos federais venham para a construção de UBS, para a construção de quadras poliesportivas, para a construção de praça. E um dos interesses da atual administração é que todos os imóveis públicos do município passem por um procedimento de REURB, porque a prefeitura não tem documento. O próprio prédio da prefeitura. E isso acontece em todo o estado. Não é um contraditório? Exatamente. O senhor quer... A instância, qual é a experiência da instância em termos de recursos? É basicamente isso mesmo, viu? A dificuldade é realmente essa da questão de recursos, e hoje a gente tem, dentro desse que eu falei, né, que a gente está trabalhando, tem sim do município, né, e foi por isso que a gente frisou em trabalhar logo neles, porque a gente consegue, de uma forma mais rápida, né, a gente consegue emitir essas escrituras, né. Agora, vamos ter que ir atrás, sim, de recurso para poder a gente abranger todo o município e as áreas maiores. Mas hoje a gente realmente não tem esse recurso. Sem
tudo custa, né? Tudo custa. Agora, é verdade que, quando a doutora Helena falava assim, bom, a questão do IPTU, esse interesse legítimo, mais imediato do município, né? Não se concretiza na REURB-S, mas a REURB-S traz inúmeras vantagens econômicas para além, né, daquela justiça de que falava a doutora Eliane agora há pouco. Porque se você tem o seu imóvel regular, sua escritura, você consegue financiar uma reforma, você consegue vender ele financiado, isso gira o capital, você pode hipotecar, pode fazer um empréstimo com garantia hipotecária, é uma série de situações que permitem a circulação do capital, e a economia é circulação de capital. Então, vejam, o município não consegue acessar recursos, isso alguns municípios menores já me confidenciaram exatamente esse problema, que o prédio público não tem a escritura. Então, vejam o tamanho da tarefa, né? Nós tivemos agora há pouco, semana retrasada, em Brasília, no Encontro Nacional de Corregedores. Todos os corregedores gerais do país reunidos sob o comando do Corregedor Nacional, o ministro Campbell Marques, lá do CNJ. Dos 2 dias de programação, 1 dia e meio foi voltado para a questão fundiária. REURB, outras questões também, né? Questão de fundiária rural, problema ambiental. Hoje, por exemplo, se consegue mapear onde está havendo uma queimada, se consegue saber se aquela queimada está ou não vinculada a uma ART, se tem autorização ou não, mas não se tem certeza, nem sempre se tem certeza, de quem é o dono daquela área. Ou seja, nem se aquela pessoa que obteve a ART é realmente o dono daquela área, porque o solo não está efetivamente sob domínio do registro público como deveria estar. Então, quando se fala em IPTU, isso é muito menor do que o ganho, né, indireto que pode existir. Mas vamos prosseguir aqui, né, ouvindo agora o Dr. Sérgio Absaber, lá oficial do Registro de Imóveis de Instância, que abrilhantou a semana, né, abrindo a Semana Nacional aqui em Sergipe, com um curso de capacitação. Como foi essa experiência, Sérgio? Boa tarde a todos. Agradecer ao doutor Francisco pelo convite. Em segunda-feira, a gente fez um curso de capacitação para os registradores voltados, né, o público-alvo, os aspectos registrais da regularização fundiária, né, urbana especificamente. De início, assim, eu achei tão importante reunir uma equipe multifacetada, assistência social, o pessoal da Secretaria de Obras, registradores. Por que isso? A experiência que eu tenho é que, se não existir uma atitude proativa para a regularização fundiária, se todos responsáveis por ela ficar sentados nas suas mesas só respondendo ofício, ou no caso dos registradores dando nota de devolução ou vendo a documentação, a REURB vai ser frustrada no final das contas, né? Lá em Instância, especificamente, as regularizações já tem alguns anos que começaram essas duas, loteamento futuro primeiro, e o Jardim Cleia 2, a própria equipe do município ficou à frente disso, inclusive Fátima está aqui, Margarete, batalharam muito para que isso acontecesse, foi toda acompanhada pelo Ministério Público, a doutora Carla até elogiou muito o trabalho delas lá. E eu percebi que a maior dificuldade realmente foi a questão do projeto e do cadastramento, né? Até hoje existe muita inconsistência, inclusive nessas que estão sendo finalizadas, de possibilidade dos técnicos fazerem as medidas do perímetro correto de cada uma das unidades que foram regularizadas. Mas, como o senhor disse, a Carta de Brasília, não sei se trouxe os objetivos da REURB especificamente, mas o CNJ tem dado uma atenção tão importante para a REURB que semana passada foi publicado um provimento, o 195,
que criou no Brasil, a cargo dos registradores imobiliários. Hoje existe um operador nacional do registro imobiliário, que tem, hoje o RI é todo digital, hoje você tem acesso pelo RI todo via web, e quem é responsável pela manutenção desse sistema são os registradores imobiliários através de um operador nacional que fica sediado em Brasília. Quem está acostumado com imóvel rural deve conhecer o CIGEF, que é uma plataforma do INCRA, que você consegue visualizar os imóveis, demarcar os perímetros e evitar sobreposição de áreas, né? Os imóveis urbanos vão passar a ter isso também, né? Esse provimento criou um sistema de informações geográficas do registro imobiliário e um índice estatístico do registro imobiliário que você vai conseguir combinar informações de cadastros municipais, cadastros ambientais, do registro de imóveis e criar um mosaico da área urbana e da área rural brasileira, em onde você vai conseguir visualizar todas essas informações através da internet. Então, hoje, quando a gente fala em regularização fundiária, a gente tem a tendência em pensar na regularização fundiária extraordinária, né? Que é essa da Lei 13465 de 2017, que, na verdade, a legislação vem tentar dar resposta há muitos anos, partindo da Constituição, passando pelo Estatuto da Cidade, a Lei de 2009, do Minha Casa Minha Vida, e culminando nessa última, que trouxe instrumentos mais eficazes, principalmente a legislação fundiária, né? E além do envolvimento institucional, que também tem crescido mais, né? Não só o CNJ, mas os municípios, os tribunais de justiça, né? Então, essa iniciativa vai trazer eu acho que no médio prazo, eu acho que talvez uns 10 anos, minha perspectiva, porque a gente tem prazos para que seja efetivado esses sistemas, um registro muito robusto para o Brasil, assim, sabe? Até penso exportável. Eu estava dizendo que a gente pensa em regularização fundiária na forma extraordinária, mas no Brasil a gente tem uma informalidade ordinária muito severa. Foi o que aconteceu quando aquele loteador não conseguiu fazer a venda, aquele proprietário não conseguiu fazer a venda, porque existe um descompasso muito grande entre o registro, né, e a realidade, né? Não só do ponto de vista objetivo, que a gente diz da configuração imobiliária do imóvel em si, mas do subjetivo, dos proprietários, das qualificações dos proprietários, ou de proprietários que foram falecidos e não foram feitas as transmissões adequadas, muitos imóveis parcelados, né? E esse provimento veio trazendo uma série de ferramentas de saneamento para tentar solucionar esses problemas. Lógico que isso também depende da iniciativa dos proprietários, né? Em Sergipe, especificamente, a gente tem uma cultura muito forte de não regularizar imóveis, né? A gente vê muito a compra e venda de imóveis em papel de pão, né? Ou de boca, né? E para regularizar daqui 2, 3 gerações é muito mais difícil. A gente, no registro de imóveis, tem uma série de instrumentos, não só para regularizar não só a legitimação fundiária, a legitimação de posse, mas todos os outros instrumentos que estão na legislação são instrumentos de regularização fundiária. Hoje a gente tramita com muita frequência o uso do campeão extrajudicial em cartório, e hoje é uma ferramenta forte de regularização fundiária, né? Então, a minha perspectiva para a regularização fundiária no Brasil é uma perspectiva positiva, por tudo isso que eu disse. Hoje a gente tem legislação que dá resposta para ela, hoje a gente tem uma perspectiva tecnológica com orçamento garantido, porque quem financia esse sistema, que foi regulamentado pelo CNJ, são os registradores imobiliários, não existe dinheiro público envolvido nisso. Existe, todo mês a gente paga uma taxa para que esse sistema funcione, seja desenvolvido, tudo fiscalizado pelo CNJ, existe um comitê executivo da ONR, que tudo que ele vai ser, é tudo aprovado pelo CNJ antes de ser publicado, né? Então, é um modelo inteligente, na minha percepção, que você tira do poder público a responsabilidade de investir, a responsabilidade de capilarizar, porque os cartórios hoje estão espalhados por todo o Brasil, a gente já tem essa infraestrutura pronta, né?
E o mais importante, você vai unificar todas as informações no ambiente único, né? Porque hoje, com a tecnologia, todo mundo só quer estar onde todas as informações estão juntas. Não adianta ter informações separadas, cada um no seu espaço. Então, em instância especificamente, a gente teve essas duas regularizações feitas pela equipe. A gente tem várias outras. Com certeza, a equipe hoje não tem condições do município de continuar fazendo essa regularização avançar, porque é uma equipe diminuta, como disse o secretário ainda, né? Existe a possibilidade de recurso federal para contratação através de licitação de uma empresa, mas eu acho que para fazer a contratação precisa de alguma movimentação antes de delimitação dessas áreas, identificação da quantidade de unidades, né? E esse trabalho vai ter que ser feito internamente, primeiramente, né? Então, do ponto de vista dos registradores de imóveis, eu conversei com alguns colegas, eu sei que Leandro tem feito muito, Tiago, lá em Tobias, ele fez, Fernanda na Barra também fez muita regularização fundiária. Então, eu tenho percebido que os municípios têm feito, tem chegado muita CRF para registro, eu acho que a maioria em modalidade S, lá em instância a gente teve poucas mas a maioria foi S também. A gente tem um outro instrumento que é pouco usado, que é a inominada, a regularização fundiária inominada, que está na lei, que são para loteamentos irregulares anteriores a 1979, que é a Lei de Parcelamento do Solo Urbano no Brasil, né? Que ainda ela é mais facilitada do que essas outras opções, que eu acho que muitos municípios vão poder usar essa ferramenta, e ela é bem simplificada, porque dispensa muito licenciamento, né? Uma licença urbanística, ambiental. E na CRF, eu acho que o que eu percebo pode ser em Sergipe também uma grande dificuldade, é que a CRF, quando você expede ela, significa o licenciamento urbanístico e ambiental. Mas isso só nos municípios que têm uma equipe técnica capacitada para fazer esse licenciamento ambiental. Instância, a gente tem a Secretaria de Meio Ambiente, não é um problema, então a CRF já tem a licença ambiental, mas eu acredito que muitos municípios não tenham, né? E a capacidade técnica não depende de nenhum convênio com o Estado, né? Então, não significa que essa licença ambiental vai ser expedida se algum município tiver esse convênio com o Estado. Basta que você tenha no quadro do município funcionários comprovadamente que tenham a capacitação para fazer a análise ambiental, né? Mas, de qualquer forma, como o tribunal hoje tem um núcleo permanente, né, talvez possa pensar nessa forma de, para esses municípios que não tenham a questão ambiental, fazer a viabilização desse convênio com o Estado, pelo menos para licenciamento ambiental nessas CRFs, né, nessas regularizações. Então, eram essas as palavras que eu queria dizer, e eu fico à disposição para quando precisar mais. Obrigado. É uma excelente ideia essa de convênio. Hoje, na reunião que eu me reportei, que estava com o doutor Leandro, faz parte do núcleo que é montado com base num provimento também da Corregedoria Nacional. A Corregedoria Nacional de Justiça determina que as corregedorias locais montem núcleos de governança da REURB com vários atores, né? Lá existe Ministério Público, lá tem Procuradoria-Geral do Estado, capitaneado, obviamente, coordenado pelo corregedor. E participa lá, no núcleo, uma representante da Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado. Essa Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado firmou um termo de cooperação técnica com a Corregedoria ano passado, na Semana Nacional do ano passado, revelou, após a reunião, tive uma conversa com a representante, revelou dificuldades de ordem burocrática mesmo. O termo de cooperação foi assinado no ano passado, eles não tinham orçamento, então tiveram que jogar o orçamento para esse ano. Mas a gente aposta muito, ainda continuamos apostando nesse canal. Por quê? Porque lá dentro da Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado, é possível enxergar algum tipo de assessoramento ou algum tipo de interlocução com o Estado em si para buscar esse tipo de instrumento, né? Não só esse tipo de instrumento, como também know-how. A ideia, já existe um piloto, que é Campo do Brito, que
o município esteve aqui na Semana Nacional do ano passado e demonstrou muito interesse, era um município pequeno que demonstrou muito interesse, trouxe documentação e tudo, então ele foi abraçado como projeto piloto. Né? Talvez a influência de Itabaiana, ali perto, tenha pesado, não sei. E a gente espera que realmente essa experiência que está difícil, como tudo no poder público é complicado, é demorado, mas que se consiga destravar isso. Porque se a agência de desenvolvimento pegar o know-how e conseguir assessorar os pequenos municípios a conseguir esse tipo de caminho, né, pelo lado do meio ambiente, conseguir acesso a crédito, acesso a recursos federais, aí a gente vai ter uma REURB bem deslanchada. Estamos trabalhando também com... O Tuleno faz parte do núcleo, hoje deu excelentes ideias, né, a respeito de como também custear, né, como compensar o trabalho dos registradores, que a gente entende que os registradores, exatamente pela capilaridade, exatamente pelo conhecimento de causa, exatamente por terem a capacidade de enxergarem os ganhos diretos e indiretos da REURB, e por estarem inseridos ali na comunidade, podem servir de motor importante para o processo de REURB e atração. Né? Mas está anotada aqui a ideia do convênio com o Estado. Eu abro agora para perguntas, se alguém quiser formular alguma pergunta, algum dos integrantes da mesa, fiquem à vontade. Viu? Todo mundo sem dúvida, viu? Os senhores querem falar mais alguma? Olha, tem ali, surgiu uma dúvida ali. Os municípios pequenos e as questões assim, como é que eles se encaixam, se eles atrapalham, se eles ajudam. Os movimentos sociais organizados, né? Se eles ajudam a REURB, se eles atrapalham, como é que eles atuam? Está dirigindo a pergunta para alguém específico? Tanto para Itabaiana como para a Estância. Lá em Itabaiana, os movimentos sociais, eles procuram pouco, né? Eu acredito que seja um interesse muito mais local. Só que o que acontece? Essa região que está sendo refeita através de REURB, ela é uma localidade muito carente. Com a finalização dessa região, o interesse é partir para os grandes aglomerados que antes eram rurais e que hoje já estão inseridos no núcleo urbano. Né? Por exemplo, quem vai a Itabaiana passa por um povoado que chama-se Rio das Pedras. Né? Começa dos dois lados. Então, ali faz tempo que não tem característica mais rural. Então, seria o nosso próximo ponto de REURB. Existe um outro que chama-se Queimadas, que ele hoje já comporta 4 etapas. Então, seria uma outra, né? E aí, essas associações comunitárias, as associações de interesse da população vai ser ouvida, né? Quando a gente definir os próximos, eles vão ser ouvidos. Para quê? Para tratar justamente do social, porque é muito mais interessante que você pegue um líder comunitário para auxiliar as equipes, para adentrar o imóvel, para fazer a planta, para fazer foto, para fazer cadastro. Por quê? Como a gente trabalha com várias nuances sociais, existem as situações de famílias que são administradas por mulheres, mas que possuem pessoas da composição familiar detidas. Então, às vezes, recebe algum tipo de benefício, porque ele tinha CLT, enfim. E aí elas ficam com receio. Ai, vai cortar minha Bolsa Família, vai cortar minha pensão. Então, quando você vai com o líder comunitário, as portas se abrem mais fáceis, né? Até na questão da veracidade, né?
a propriedade, para evitar que os golpistas apareçam e digam que são proprietários daquele imóvel, através de medidas coercitivas, né, de coagir, de dizer, olhe, você vai ter que dizer que é meu, para adquirir e depois revender. Outra coisa também que a nossa colega aqui da Secretaria de Aracaju falou, e que me veio à memória agora, é com a preocupação dos imóveis que estão sendo construídos, eles ter uma cláusula que impeça de venda e de reforma durante 5 anos. Isso já é uma cláusula que vai vir própria da construtora, porque também a garantia do imóvel é de 5 anos. Então, aí seria uma das condicionantes que a gente também está vendo. Essas situações de regularizações dos grandes aglomerados, como eu falei, de dentro da CRF, deixar determinado que eles precisam passar por um período X, que vai ser definido ou não, para que evite a negociação paralela. Entendeu? Aí, para nós, está sendo levantado esses pontos com relação aos líderes comunitários, principalmente. Bom, eu estou até estava conversando agora ali, como foi falado, né? A gente está aqui também com o diretor do Departamento de Licenciamento de Distância, estou com Maria de Fátima também, que me ajuda lá na parte habitacional. Eu não tenho muito conhecimento ainda do que foi feito anteriormente. Não sei se Maria de Fátima quer pronunciar alguma coisa sobre os movimentos sociais, mas pelo que eu vi agora no início, ainda a gente não desenvolveu muito. Entendeu? A gente ainda não evoluiu muito nesse assunto ainda, não tem muito impacto. Não sei se Maria de Fátima quer contribuir com alguma coisa. Microfone. Boa tarde a todos, eu me chamo Maria de Fátima, jurídica da Secretaria da Infraestrutura e Habitação e presidente da Comissão de Regularização Fundiária à Distância, da CEINFRA. A princípio, eu me uso a convidá-los a conhecer o São João Distância, capital brasileira do Barco de Fogo, e tomar um licorzinho lá, doutor, que está muito bonito, viu? Mas voltando ao tema, nós não tivemos nenhuma área de inserção, de regularização, que tivéssemos um contato direto ainda com questões que envolvessem movimentos sociais. Até porque nossa REURB, em que pese, a gente já vem caminhando alguns momentos, nós nos deparamos foram só apenas 2 loteamentos, mas de uma complexidade muito grande. Nós nos deparamos com, além do processo de resistência por parte dos moradores que ali estavam, com, digamos assim, com um desarranjo geográfico muito grande. Sérgio, que está aí, sabe o quanto a gente está sofrendo para fazer esses alinhamentos e o quanto ele tem nos ajudado nessa missão. Então, com relação às áreas que existem, né, com essa força maior dos movimentos sociais, inclusive lá tem uma comunidade, que é a comunidade quilombola, nós ainda não atuamos nessa área. Nesse momento agora, a instância está no processo de mapeamento dos loteamentos e das áreas que são irregulares, que são clandestinas também, fazendo a fase de levantamento de dados, para assim a gente justamente, doutora, ir buscar recursos para conseguir avançar cada dia nesse processo de regularização. Concordo, comungo das suas palavras, é um processo de justiça social. Não sou como a senhora expert no assunto, eu sou apenas uma curiosa e estudiosa. Porém, a gente vem buscando a cada dia, a cidade de Estância, evoluir e caminhar no processo de regularização fundiária por entender como necessária para toda a evolução da cidade. A cidade precisa se desenvolver, a cidade precisa estar dentro de um processo de regularidade para que isso possa, inclusive, trazer novos recursos. O governo do estado de Sergipe vai desenvolver no Conjunto Albano Franco, que é ainda de propriedade do estado, a sua regularização, né? Pleiteou um recurso e vai fazer a regularização fundiária lá em Estância, acho que, se não me falha a memória,
Bianca está aqui? Bianca, né? São 250 unidades, não é isso, Bianca? 250 unidades habitacionais, já está numa fase de licitação de uma empresa para regularizar, porque nós temos duas áreas lá que ainda é de propriedade do Estado, o Estado fez os conjuntos, fez a entrega, mas não concluiu com a regularização. Então, agora, eu acredito que também caminha nesse sentido. Obrigado. Mais uma pergunta? Obrigado. Boa tarde. Olha aí. Eu me chamo Ivens, Prefeitura do Poço Redondo. Eu queria fazer algumas perguntas aos integrantes da mesa, se possível. Primeiramente, a doutora Elaine. Elaine ou Eliane, perdão? Eliane. Doutora, Poço Redondo não é, por óbvio, tão desenvolvida quanto as irmãs Canindé de São Francisco, nem Nossa Senhora da Glória, que está passando justamente por esse processo de itabaianização, como foi citado. É aquele tipo de cidade que, quando a gente vem chegando, já vê ao longe. Poço Redondo não é assim. Vai ficar daqui a alguns dias, que a parte de loteamento privado está aterrissando por lá por agora. O nosso problema maior são conjuntos habitacionais que foram distribuídos ao longo dos anos e que jamais foram regularizados. Para que se tenha ideia, somente na sede nós temos aproximadamente 6.000 residências que não têm absolutamente nenhum documento. E são conjuntos habitacionais ao redor da cidade que não tem nenhum tipo de reurbanização. É possível fazer a REURB-S em cima desse tipo de imóvel, da mesma forma que é feito com as novas invasões que nós também já estamos notando? Veja só, Itabaiana, quando fez REURB, fez no conjunto habitacional que era de propriedade da CEOP. E eles doaram os imóveis para uma associação chamada APAMI, que deu a chave à população. Então, por analogia, a situação dos seus loteamentos conjuntos, né? É a mesma situação. Então, pode, REURB-S, REURB social, né? Com algumas ressalvas. Pegando toda a documentação, verificando, consultando o cartório imobiliário de lá da sua região, para verificar de quem é a titularidade daquela área, porque existe alguém que é dono, seja o Estado, seja algum ente, para que ele seja notificado, para ter a ciência do procedimento, certo? Para que, em seguida, com as notificações, que na verdade chama de anuência, né? Com a anuência, com toda a certificação, seja dado início ao processo de regularização social urbana. Perfeito. Pode sim. Perfeito. O doutor Sérgio, levando em consideração que nós temos aí um déficit de regularizações de mais ou menos R$6.000, o senhor consegue me dizer qual é a média de gasto que o município vai ter com isso? Não, na S, 0, né? 0. Dos cadastros não, em relação ao registro, né? Perfeito. Logicamente, o projeto de regularização, né, os cadastros, a parte de engenharia, o município ou vai usar uma equipe própria ou vai ter que contratar uma empresa, né? Mas a previsão legal é que, em relação ao registro, os emolumentos são isentos, por o S, né, para a regularização social, né? Perfeito. O senhor tratou de alguns outros temas, como a regularização fundiária rural e também de algumas zonas, eu acredito que não, o senhor foi, ela acabou de falar da parte quilombola. Nós também temos algumas áreas quilombolas e 4 povoados que ficam à beira do rio. E acaba, às vezes, chocando. O pessoal vem solicitar esse tipo de regularização, mas não é nossa competência. Veja, a 13465, primeiro que ela permite a regularização em áreas privadas ou públicas, né? Inclusive da União, né? A lei traz, inclusive, um artigo específico que transmite aos municípios essa competência para regularizar mesmo imóvel da União, desde que seja informado, né? Então, e desde que é respeitada também o direito que pode ser disponibilizado naquela região, né? Enfim, se é rio, não sei se tem influência de maré ou se não tem, se vai ter crescido de marinho ou terreno reservado. Então, você tem que ver o tipo de direito. Talvez você não consiga dar o direito de propriedade, mas você pode dar um outro tipo de direito, uma concessão de uso, né? Então, isso também atinge o objetivo da REURB, né? Então, é possível sim. Perfeito. Obrigado.
Falar? Só queria fazer um adendo a respeito das áreas ribeirinhas que circundam os rios. Primeiro, faça uma busca no DENOX para verificar se a titularidade da região é dele. A minha pergunta é para Itabaiana. Lá vocês fazem já reurbié? Já. E tem algum tipo de regimento, decreto, através de portaria? Quando foi dado o primeiro passo de REURB em 2018, a gestão era do prefeito Valmir Francisquinho, que é o atual. Foi feito porque na verdade não há necessidade, porque a lei federal ela já dá o direito, na verdade ela já dá a obrigação do município de executar REURB independente da sua vontade, porque a lei federal ela vai determinar o município que faça, é uma ordem. Então, nós entramos primeiro com um decreto para dar ciência, né, à população, dar ciência aos órgãos, dar ciência ao Poder Legislativo, Executivo, que iríamos dar início. E foi feito também um termo de cooperação com o cartório, não foi, doutor Leandro? Lá atrás, e a todas as orientações que a gente não conseguia sozinho, de mãos dadas com o cartório, a gente foi buscando e foi andando, até que conseguimos fazer, salvo engano, 108 unidades habitacionais primeiro. E agora a gente vai estar ampliando com a garantia do recurso federal, que já está aprovado pela Caixa Econômica. Cobrança do solo, não entendi. Ah, não existe. Veja, a REURB, lá em Itabaiana, foi aplicada em conjunto habitacional invadido. Então, esse imóvel era da CEOP, o terreno era da CEOP, e foi doado para uma associação chamada APAME. Essa associação entregou as chaves através de cadastro. Eu estou falando assim porque, na época, eu não atuava. Então, através de cadastro social. Eu não sei se foi através de sorteio, não sei. Eles tomaram a titularidade. E alguns outros, desculpa, eles tomaram a posse. E alguns outros invadiram, viram a casinha pronta e entraram. Então, quando você trata da regularização, você não está tratando de custear para quem foi dono. Você vai dar a propriedade e a posse para quem está lá, naquele imóvel, agora. Ele tem que ter um histórico. É como se você estivesse dando uso capião, só que grátis, entendeu? Uso capião, por exemplo, eu adquiro um imóvel que não tem documentação. São os acordos de gaveta, são os recibos de pão, que eu compro uma casa a doutor Francisco. Aí eu digo, doutor Francisco, tá aqui o dinheiro, viu? Ele tá aqui, Eliane, o recibo. Aí passa o tempo, meu filho tem 7 anos, aí eu quero documentar a casa. Então, agora como é que eu vou fazer? Doutor Francisco, Deus o livre e guarde, já foi embora. Peraí, é só na história. Deus me livre e guarde ele. Aí o que acontece? Habitualmente, a partir de 5 anos da posse, existe um tipo de uso capião, né? Eu estou falando do instrumento particular, que seria o normal. Você pode requerer judicialmente a propriedade, aí você tem que constituir provas. Eu tenho o recibo que o doutor Francisco me deu, eu tenho conta de água, de energia, de telefone, e pago no cartório e ao advogado para fazer a REURB. Para fazer o uso capião. A REURB, não. A REURB é o ente público, nesse caso da REURB social, quem faz toda a tramitação, o desenho das plantas, que faz a escolha da localidade, não faz REURB de um imóvel só, de uma gleba, de um loteamento, de um conjunto, para dar titularidade a todos aqueles que, de igual forma, precisam da documentação da sua casa. É aí a diferença, a grosso modo, da uso capião. Porque é uma coisa social, é uma forma de aquisição e assim garantir a segurança jurídica. Porque, como bem frisou o doutor Francisco, com esse título,
Com o documento da casa, você pode financiar, vender através da Caixa Econômica, por exemplo, pode financiar uma reforma, pode vender através de financiamento. Com a sua casa regular, você pode abrir um CNPJ para vender cachorro-quente na porta. Com a casa regular, você pode dizer em qualquer lugar que você tem endereço, pode arrumar emprego, porque em capitais, como aqui em Aracaju, se você não tiver um endereço, talvez você não consiga arrumar um emprego. Então, são vários os benefícios. E não há pagamento do solo para quem doou. Isso já foi feito provavelmente antes. Até porque quando o ente público dá, alguma coisa ele já cobrou antes. Olá, boa tarde. Sou Bianca, sou diretora de habitação lá da Secretaria de Estado da Assistência Social. Só para complementar aqui a fala de Maria de Fátima, a gente conseguiu curso junto ao Ministério das Cidades, através do Sistema Nacional de Periferias, para regularizar o conjunto de distância. Atualmente, a proposta está sendo analisada pela Caixa, Conjunto Albano Franco, e aí para que a Caixa dê autorização para que a gente inicie a licitação. Hoje, a pasta da habitação do Estado está com a CEASIC, com a Secretaria da Assistência. A gente institui um programa esse ano de regularização fundiária, que é o programa Casa Legal. Já entregamos alguns títulos, né, no Estado, e a nossa ideia, de fato, é expandir para diversos municípios. Olá, boa tarde. Meu nome é Andréa. Eu sou uma das contempladas da Mangabeira. Só Muito um bem. minuto que essa pergunta eu faço questão de estar com todo ciente. Geise falou logo no início da questão da venda. Eu recebi a casa e procede que eu não posso vender até 5 anos, ou isso ainda vai ficar regente? Tipo, eu entendi aí agora que recebi minha casa com a escritura, eu já me considero parte da história de Aracaju, isso é fato. E a minha pergunta é, para me poder vender a casa, que não é o meu caso, mas algumas pessoas se perguntam, posso vender a minha casa já que eu estou com a minha escritura, ou eu tenho que dar um prazo para que isso venha acontecer? E só abrindo um parêntese, eu acho foi de grande importância a ação social lá. Todas as etapas que ela falou, eu vivenciei cada uma delas, inclusive o número da minha casa, que eu nunca chamei de barraco, eu sempre chamei de casa, foi 390, certo? E vivemos, sim, em um lugar péssimo, inclusive ontem eu até consegui mostrar para ela um TBT da água batendo na cintura, né? Cobras, doença de pele terríveis lá eram. E hoje, a primeira chuva que teve, eu já na minha casa, eu fiz um vídeo e disse nesse dia, a favela está em silêncio, não tem ninguém correndo. Eram 2h30 da manhã, eu na minha janela, gravando a rua e perguntando, afirmando, não tem ninguém na rua procurando papelão, plástico, para poder cobrir os seus barracos. Todos estão guardados em seus lares. Hoje eu passo pela rua projetada 4, 3, 2, e vejo as pessoas, as crianças felizes. Eu moro a 100 metros de uma nova creche, certo? Então, eu acho que eu estou vivendo uma história real de tudo isso. Mas a minha pergunta era justamente essa, da questão de estar com a minha escritura, se eu posso vender, se eu tenho essa liberdade de vender, e quanto tempo eu posso? Então, a habitação de interesse social, ele tem esse cunho de fazer com que as famílias tenham uma nova história de vida, né? Então, assim, os documentos que a gente entregou a todas as pessoas que receberam as unidades habitacionais, ele está lá, bem colocado, não pode ser vendido, trocado, cedido ou alugado pelos próximos 5 anos.
Antes eram 25 anos. Hoje, a habitação de interesse social ele tem esse recorte menor, porque a gente entende também que a vida é dinâmica e as pessoas podem sim melhorar de vida, ter uma qualidade de vida, porque a gente fez o trabalho com as famílias de inserir profissões novas, descobrir habilidades novas, então as pessoas também melhoram, né? E querem uma qualidade de vida muito melhor do que aquela que começou. Então, hoje, é entendido hoje que são 5 anos, no mínimo, são 5 anos que a pessoa precisa ficar com a unidade habitacional. Tá certo? Tem mais uma pergunta. Gente, eu vou para cá, tá tão frio aqui. Boa tarde. Mas o calor humano compensa. Maravilhoso. Boa tarde, eu me chamo Patrícia, sou assistente social e faço parte da empresa Oliveira Consultoria, a empresa que também participou do trabalho social na fase do PTS, mas a minha pergunta é, enquanto empresa mesmo, foi colocado pela representante aqui de Itabaiana, esse desejo de vocês em relação aos novos projetos, em relação à regularização. E aí a senhora colocou de uma forma muito interessante que quer colocar pessoas do próprio município, profissionais do próprio município, o que é bom para a economia local, mas aí a gente pensa, enquanto empresa, em relação à capacidade técnica, como ficaria isso no edital? Porque para fazer um trabalho minucioso como esse, especializado, a gente precisa de profissionais que tenham esse olhar. E a gente sabe que nas prefeituras o que ocorre? A gente tem lá o assistente social para dar conta de todo o município, 1 ou 2 no máximo, eles estão sobrecarregados, então o efetivo ele é pequeno. Como isso ficaria no edital? Até para a gente ver isso, porque anterior a todo esse processo, o que é que nós temos? Nós temos o georreferenciamento, nós temos o cadastro das famílias, a selagem, como foi dito aqui, né? Porque as famílias são muito criativas. Hoje eu estou casada, amanhã eu quero me separar. E tudo isso ocorre quando o quê? Sabem que vai ter um programa, que vai vir em casa, enfim, o povo é muito criativo, né? Então, só queria esse esclarecimento, porque eu fiquei interessada. E muito obrigada. Patrícia, né? Patrícia. Eu não sou muito boa de nomes. Veja, quando a gente diz que, num termo de referência, a gente pede que seja dado prioridade a profissionais da nossa região, a gente não quer que seja dado a oportunidade a pessoas que não tenham competência, principalmente técnica. O fato de estar lá não seja uma obrigatoriedade, é apenas uma sugestão de que haja esse interesse em utilizar a mão de obra do município quando for adequada. Por exemplo, no termo de referência, a gente exige que haja o acompanhamento de um advogado especialista no assunto. Nem todos os advogados são especialistas em REURB. Nem todos os advogados conhecem de REURB, até porque é uma área muito ampla, e o advogado ele vai para a área que lhe interessa mais, seja por aptidão, afinidade ou interesse financeiro. Então, não é uma situação engessada, é uma sugestão de que haja. Por exemplo, se for utilizar entrevistadores, que ele precisa ter um acompanhamento de um assistente social. Então, para a empresa, talvez seja muito mais interessante utilizar alguém da própria região que vai saber os horários, as pessoas que vai conhecer, que quiser, de Chico, de Zefinha, mora naquela casa e que vai estar lá naquele horário. É só por essa questão, mas não é uma obrigatoriedade, é uma sugestão. No nosso caso, o termo de referência, ele também traz um memorial descritivo, que aí ele vai especificar o que é que o advogado vai fazer, o que é que o assistente social vai fazer, o que é que o assistente do assistente social vai fazer, que aí é um assistente administrativo. Então, a gente também levou um memorial descritivo para cada situação. E a situação de que seja, se couber, se a empresa for contratar, que dê prioridade aos nossos, para gerar emprego e renda, mas
repito e friso, não é uma obrigatoriedade, é uma recomendação. Eu fico imaginando se para a empresa, claro, tem essa questão técnica, né, de capacitação das pessoas, mas se o fato de contar com pessoas na equipe, gente de lá do local, também se não dá diminui os custos, agiliza, né, o trabalho, acho que é, não é? Mais alguém? Boa tarde. Meu nome é Carisvaldo, eu também sou líder, faço questão de frisar. Fazemos parte junto com a Andrea e a doutora Patrícia também. Uma pessoa super competente, de uma visão muito linda, que levou para o nosso bairrozinho Mangabeira, né, vários cursos que é importante, se vocês puderem conversar com ela, né, vocês que são dos municípios, porque ela tem uma preocupação grande pelo aprendizado e pela profissionalidade das pessoas que não têm capacidade nem conhecimento de alcançar os seus objetivos. Como diz a irmã Andréia, eu não ganhei uma casa, né? Eu até falei lá, eu ganhei uma mansão, né? Eu ganhei uma mansão. Mas quero fazer a pergunta ao secretário de instância e a representante também de Aracaju. Vou fazer primeiro a ela. As nossas casas é um em cima e outro embaixo. Então, está havendo, assim, eu como líder lá, não me envolvi muito não, porque eu não gosto de... Tem vezes que você vai tentar defender algo e há uma interpretação de forma diferente que acaba havendo não um entendimento entre partes. Eu ganhei a minha casa embaixo. E a primeira coisa que eu fiz foi chamar a vizinha para que a gente pudesse cercar, fazer um muro atrás, mas já com a capacidade suficiente, como é pequenininho, 2 metros, fazer uma laje para beneficiar também a de cima, para que pudesse já haver um entendimento e que eu não fosse só o usuário daquela parte. E também algumas pessoas já fizeram um muro, e agora, há poucos dias atrás, foi o pessoal da Insurb lá para derrubar os muros. Na verdade, eu sou contra. Por que sou contra? Porque na frente da minha casa está cheio de cocô, de cachorro, cheio de cocô, de gato, cocô de cavalo, mijo de cavalo, na frente da minha casa. Aí, o que acontece? Se eu não fizer algo para preservar, eu não vou ter como ficar em paz dentro da minha casa com um mau cheiro. E algumas pessoas não fez o que eu fiz, né? Não teve essa intimidade de falar, pensar também que o melhor para mim é o melhor para meu vizinho, e acabou gerando algo que até morte teve, né? E tem locais lá que a Insurb precisa rever, porque é muita água fedida. Desculpa. Desculpa aí. Abaixei esse volume, mas ele é abençoado. Desculpa, pessoal, por favor. Baixei 2 vezes, mas ele... Então, aí eu gostaria de saber como é que a gente pode chegar até Insurb, porque a empresa que fez as casas, ela sumiu. Ela sumiu. Aí o que acontece? A Insurb só está indo lá só para condenar, mas não está chamando as famílias para que possa ter uma conversa com as pessoas e ouvir os moradores, para que não chegue no denominador, realmente que os comentários correm lá, que a gente, como líder, não pode nem conversar. Porque você vem defender. Porque você... Não dá nem intimidade. Então, eu gostaria de ouvir da senhora algo que eu pudesse entender. Depois eu vou falar com você. Então, seu Carivaldo, quando a gente foi fazer a entrega das unidades, a gente fez 3 dias de reunião, né, na quadra de uma escola lá no Santa Maria, vizinho à delegacia, e o representante, o diretor, à época, não era Fernando, da Diretoria de Habitação, explicou o que poderia e o que não poderia ser feito em todas as unidades.
Inclusive, muro era uma das coisas que estavam proibidas, certo? E quando a gente fez a entrega das unidades, dentro vem um livro explicativo com um manual de tudo que pode e o que não pode ser feito na unidade, né? Algumas pessoas, infelizmente, entenderam que poderiam fazer, e a EMURB, não a ENSURB, ela realmente foi lá e fez a fiscalização, que é o trabalho dela, né? A fiscalização porque está no manual, porque fere algumas normas, e quando você faz mura o fundo da casa, você impede que a empresa continue passando, porque ali passa cano, passa todo um processo que eles explicaram quando a gente se reuniu na quadra, né? Então, assim, a reclamação do senhor de querer de se reunir com o diretor da EMURB, né? Ou com a diretora de habitação, né? Essa solicitação a gente vai passar para eles, né? Para poder ver o que é que eles respondem para a gente, né? E toda e qualquer reclamação que chega para a gente passa diretamente para eles, porque algumas coisas não competem ao setor de habitação, né? E de planejamento e trabalho social. Algumas coisas chegam para a gente e o recorte não é nosso, então a gente passa imediatamente. Mas eu vou passar para Rafael seu questionamento e a gente vai responder ao senhor. Eu fico grato, né? Fico grato pela resposta que a senhora deu. No fundo das nossas casas, o muro só faz levantar, porque já existe o muro, né? Só faz levantar, lá não atinge nada, só a frente. E a minha casa não está feita, nem eu pretendo fazer agora, sem que eu não escute as autoridades competentes, para que não venha fazer algo de errado, né? Muito obrigado. Como é o nome do senhor que esqueci? Zé Gilmar. Zé Gilmar, é um pouco difícil, né? Boa tarde. Boa tarde. Zé Gilmar. É só assim uma pergunta relacionada os assentamentos que existem em Estância, as ocupações, se o senhor já fizeram algum levantamento, se existe um cadastro feito pelas pessoas, por vocês, para que o senhor possa... tem um pessoal, tem algumas fazendas hoje que já é da União. Não sei se eu tenho conhecimento, mas eu já tenho conhecimento. E eu não sou líder só em Aracaju, não. Eu gosto de ajudar os municípios também. Se vocês já fizeram um levantamento relacionado a essas fazendas, onde as pessoas hoje existem, qual são o suporte ao qual a prefeitura pode dar esse pessoal. Gente, obrigado. Só um pouquinho nervoso aqui. Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos. Bom, como eu falei no início, né, a gente está com um levantamento em andamento, tá? A gente tem, sim, um estudo e tem bastante coisa avançada aí nesse sentido, o que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai realmente atacar primeiro aí, né? Se são... Hoje, como eu falei, a gente tem 157 empreendimentos lá, desses 157, tem 32 que são realmente irregular, né? Que é isso que a gente vai estar trabalhando. Dentro desses 38, existe 10, na verdade, são 2 que estão com o Estado, né? Já em processo já em andamento, e tem 8 que a gente está finalizando esses levantamentos, tá? Então, aí sim, a gente está agora na fase de definições, se a gente vai fazer com recurso nosso, com a equipe nossa, que tem muita coisa, como a gente como falou também agora há pouco, a gente tem uma equipe muito reduzida, apesar que a gente aumentou um pouco agora, né? A gente botou mais gente para estar trabalhando, botou mais um assistente social para estar ajudando também, mas a gente precisa ainda ter esse fechamento ainda de levantamento para poder, nem que seja superficial, né? Para poder aí sim direcionar e finalizar esse estudo, mas ainda está em andamento ainda, a gente não tem nada tão definido como é que a gente vai tratar. Boa tarde. Meu nome é João Pedro, eu sou do Recanto da Paz, aqui próximo ao bairro Aeroporto. E a maior dúvida da população lá, da nossa comunidade, é em questão da escritura, né, das casas. Porque tinha sido prometido
que seria entregue junto com a obra de pavimentação, né, que houve na nossa comunidade. E ela não foi entregue porque o prefeito, na época, Edivaldo, ele disse que ainda tinha que passar por algumas etapas para poder fazer a entrega, né, da escritura. Muitas pessoas dentro da comunidade têm justamente esse medo da questão do IPTU. Ah, vou receber a escritura e vou começar a pagar IPTU. Eu nunca paguei nada. A nossa região lá, uma família trabalhou na época para o pessoal da aeronáutica, eles cederam aquele espaço. Cederam um espaço pequeno para eles morarem enquanto eles estavam trabalhando lá. Só que aí tomou aquela proporção, né? Dentro do território ali da comunidade. A nossa dúvida é, senhora Geisa, não é isso? A dúvida é justamente em relação a isso. Quando vai chegar esse documento e também falar da importância da assistência social, porque meu sogro, já falecido há 3 anos, estava acamado na época e o pessoal, quando chegou lá, chegou de uma forma muito brusca dentro da casa dele, falando a sua casa vai sair porque sua casa está um pouco para frente da rua, então sua casa vai ser derrubada toda, né? Ele tinha vários problemas já de saúde e aquela notícia agravou ainda mais a situação de saúde dele, né? Porque, pense, um pai de família que está acamado sem poder dar o sustento à sua família, recebe a notícia dessa, vou ficar na rua, não sei para onde vou, não sei para onde vou me colocar. Falar também que quando iniciar esse processo de entrega de escritura ou conversar com as famílias, que a assistência social esteja presente, porque a gente teve, durante o processo de urbanização, a empresa, eu acho que é Souza Carvalho, né? Elas fizeram assistência social, deram cursos para as pessoas da comunidade. Hoje, inclusive, muitas pessoas trabalham nas áreas que foram feitos os cursos. A Prefeitura de Aracaju está de parabéns quanto a isso, também a empresa Souza Carvalho. E falar que é assim que deve agir. Como a doutora Eliane falou, esse trabalho junto com associações das comunidades, né, facilita bastante. E a gente sempre é aberto, né? Eu, como um dos líderes da associação lá do Recanto da Paz, a gente sempre é aberto. Inclusive, o processo de cadastramento das famílias, a gente ajudou também a Prefeitura de Aracaju, fizemos o cadastramento das famílias, damos esse espaço para quando quer levar uma palestra, quando quer conversar com as famílias, a gente faz essa ponte. Mas também queremos que essa ponte seja feita também nessa gestão, porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade de chegar na IMURB, chegar no secretário, conversar, marcar uma reunião ou ter algum retorno. Espero que a senhora possa nos ajudar quanto a isso. E também saber se a senhora pode me responder quando essas etapas serão prosseguidas. Então, o Recanto da Paz, né, ele foi feito a partir de infraestrutura e melhorias habitacionais, não é isso? Que estão acontecendo ainda, as melhorias, né? No que toca à regularização fundiária, né, das unidades lá, das casas lá, a gente vai ter que ver com a IMURB, né, porque quando a gente fez o projeto, e não foi repassado esse recorte da necessidade. O que a gente tinha? As unidades, a melhoria, né, de infraestrutura e as unidades que receberiam alguns tipos de melhoras, né? Mas a gente vai passar para a equipe lá, que faz a regularização, que trabalha com isso da IMURB, né? A gente vai conversar com a diretora, porque aí a gente consegue ter um viés e dar uma resposta para o senhor. É seu Eduardo também? Com ele. Pronto, aí a gente conversa e passa a resposta para ele. Tá certo? Perdão. Só para complementar, né, a questão do Recanto da Paz. Eu sou a Alessandra, sou assistente social, né, sou servidora do município de Aracaju, e também tive acompanhando o projeto, né, como técnica de referência do Recanto da Paz. Então, lá foi feito esse mesmo processo do Mangabeira, só que lá não teve reassentamento, porque foi uma reurbanização e está acontecendo ainda melhorias nas casas, né? E que vai culminar na regularização fundiária, né? Esse processo já está sendo adiantado, a IMURB já está providenciando, né? E eu acredito que assim que concluir a melhoria, as melhorias nas casas, né, estarão providenciando a entrega
da escritura, né? E realmente é um processo que causa, assim, um pouco de medo quando a gente vai para poder dizer que vai entregar as escrituras e aí a gente vai fazer um novo cadastro, porque quando a gente faz, para começar o projeto social, fazer o diagnóstico, a gente faz o cadastro inicialmente. E aí, quando termina, a realidade da área já é muito diferente, né? Então, muita gente morre, muita gente se muda, muita gente, né, casa, separa, enfim, mudam os proprietários dentro do processo do projeto. E aí, quando chega ao final, que é para fazer a regularização fundiária, aquele cadastro que a gente começou, que provavelmente a Imurb vai começar com ele, já está muito diferente. Então, tem que novamente cadastrar e fica todo mundo desconfiado. Será que esse negócio vai sair? Né? Já fizeram esse cadastro 30 trilhões de vezes, fora as vezes que realmente fazem dizendo que vai acontecer a regularização, e aí o município vai, contrata uma empresa, a empresa vai lá, faz o cadastro, tudo, aí o cadastro fica redondinho, tudo bonitinho, e a gestão que começou não dá andamento e não faz a regularização. E aí fica tudo engavetado, fica tudo guardado, e quando a gente vai novamente, às vezes, com algumas peças da gestão anterior, a gente consegue ficar, e vai novamente fazer esse cadastro, chega lá de novo, e aí isso realmente é muito difícil para a gente que está à frente, né, como executando a ação de fazer o cadastro, né? Porque a gente fica um pouco desacreditado e aí isso dificulta. Mas, como eles falaram, as lideranças realmente, nesse momento, eles facilitam o nosso trabalho, né? Não só mostrando a área, mas abrindo o caminho, né? E mostrando, de fato, onde estão as pessoas que realmente moram, que são dali. Porque acontece, às vezes, de outra pessoa chegar e dizer, não, eu sou dono desse barraco e fica na frente e quer cadastrar, né? E aí eles, não, esse não é esse não é o dono está trabalhando, entendeu? Então, realmente, na hora do cadastro, a liderança facilita muito. Mas também acontece casos assim, tipo, eu tenho um caso lá que é uma filha, né? A mãe não registrou, mas ela é filha, e foi criada com ela. E aí, na hora do cadastro, a mãe não estava. Ela cadastrou o nome dela. E aí, essa mãe, futuramente, ela foi lá e disse, olha, eu sou a dona, meus vizinhos comprovam, mas a minha filha não quer, de jeito nenhum, tirar do nome dela e dizer que é meu. Porque ela sente, acredito que essa não sei, rejeição de não ter sido registrada. Então, ela não quer dar o registro. Isso é lá no recanto. Mas, assim, a gente já sabe que tem, que ela realmente, a mãe é a proprietária e tudo, já passamos tudo direitinho, e vai ser feito. Mas, assim, a filha chegou a fazer coisas que a gente não acreditava de uma filha, né? Então, assim, são esses casos que a gente conta com a comunidade, conta com a liderança, para que vá desvendando e a gente possa realmente dar, de fato, a propriedade para quem dela é de direito, né? Então, assim, o que eu estou querendo deixar registrado é que vocês vão receber, né? A gente está providenciando isso futuramente, espero que num futuro bem próximo, a nossa prefeita com certeza vai dar continuidade, né? E aguardar mais um pouquinho. Muito bem. Bem, vamos ficando por aqui. Antes, porém, agradecer aqui a equipe do cerimonial, a equipe da diretoria de comunicação, principalmente a equipe da assessoria extrajudicial da Corregedoria Geral de Justiça, que, na verdade, são os responsáveis aqui por viabilizar esse encontro com tanta experiência rica, né? Para mim, por exemplo, foi uma grata surpresa ouvir não só as informações técnicas, mas principalmente depoimentos, né, tão tocantes aqui como a gente ouviu hoje, que revelam que, para além dos números, para além das leis, do georreferenciamento, dos emolumentos da EURB, existe uma camada, né, de muita sensibilidade por trás desse tema. E a gente não pode perder isso de vista. Agradeço principalmente também aos nossos painelistas que viabilizaram esse encontro
e declaro encerrado esse encontro nesta segunda semana do Sol do Seguro Favela em Sergipe. Muito obrigado. Só para concluir, eu esqueci de passar mais uma vez meu contato. Nas redes sociais vocês me encontram como Eliane Peixoto ADV. Aí me chama no direct que eu mando o nosso manual. Viu? Deixa eu só aproveitar aqui. Tá desligado. Obrigado. Obrigada, senhor, mais uma vez. Aproveitar o gancho aqui, convidar todos para participar do São João Distância. Tá? Será uma maravilha de novo, né? Então, amanhã também estamos entregando as escrituras, aí de 105 escrituras lá na Câmara Municipal Distância. Então, todos convidados aí para participar. Obrigado. Parabéns, viu? Eu que agradeço.